e parte da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, né, naquele que já é o nosso melhor dia, e recebo que tudo está bem aí na sua vida, recebo que Deus mesmo está na sua mente te esclarecendo. Seja bem-vindo todos, muito obrigado a você de qualquer parte do mundo, hoje nós podemos falar assim, de qualquer parte do mundo. Desde já, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar participando, a você que está aqui no cômodo do lado, aqui onde eu estou, a minha mãezinha que está aqui na minha frente a 2 metros de mim, a você que está lá em Cuiabá, você que está lá no Rio Grande do Sul, em outro país, em outro continente, você que está lá nos Estados Unidos, meu irmão Orlando Alves, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar aí honrando a palavra do nosso Pai. Isso é muito, muito importante. Meu nome, para aqueles que ainda não me conhecem, temos recebido bastante correios aí. Meu nome é Neilton Cardoso, E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Um lugar muito, muito lindo. O nosso assunto que nós vamos tratar e tratamos sempre aqui é o Evangelho da incircuncisão. Evangelho da incircuncisão que foi revelado por Deus unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito tudo que ele recebeu, uma parte, o necessário para nós que ele recebeu, escrito em 14 cartas, que estão de Romanos até Hebreus, o apóstolo Paulo. E o tema de hoje que nós vamos tratar aqui, vai falar Apocalipse, uma carta ultrapassada. Uma carta ultrapassada. É o que nós vamos tratar aqui. Por favor, se for possível, nos ajude a fazer essa palavra correr e ser glorificada, ser conhecida, né? Ser conhecida pelos nossos irmãos que estão lá na religião, porque muitos amam nosso Pai, né? Como nós amávamos, como nós estávamos na religião, mas não conhecem o nosso Pai, a palavra do nosso Pai. Então é necessário que eles ouçam e o nosso Pai mesmo, o Espírito, vai ativar, né, o entendimento. Compartilhe a mensagem, por favor, nos seus grupos, para que as pessoas possam ver. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Temos poucos inscritos ainda. Se for possível, você que está nos assistindo aí pela gravação do YouTube, quando terminar, vá lá embaixo, se inscreva se você não é inscrito. E se já for, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por nos ajudar a fazer a palavra correr e ser glorificada. Dê um like aí, veja aí, né? Ontem eu estava ouvindo o nosso irmão Dino Sani, para variar, né? Para variar, uma palavra excelente, né? Tratando aí do assunto do nosso Pai, como também o fez o nosso irmão Orlando Alves. Muito obrigado aí, por compartilhar conosco nessa palavra maravilhosa que exalta o nosso Pai, né? Que glorifica o nosso Pai, que é muito importante. Da mesma maneira, um abraço para a irmã Vanilda Lima, um abraço para ti, para o seu esposo. Recebo que tudo está bem aí na sua casa, com a sua família. Bom, muito obrigado pela sua participação e a todos que estão aqui passando aqui, que eu não consigo ler tudo. Declaro então os olhos do seu entendimento iluminado por Deus, para que você possa entender que o nosso trabalho aqui é esse, abençoado. O Evangelho é um Evangelho de entendimento diferente da religião, que é um Evangelho de obras, de fazer. Não. Você tem que entender o que está acontecendo, entender o que foi que aconteceu, entender a cruz de Cristo, entender que Ele já voltou. Aí sim, aí você vai viver bem melhor. Tá bom? Então vamos aqui ao nosso tema aqui, ao nosso assunto de hoje, dessa manhã. Apocalipse, uma carta ultrapassada. Sabe que o Apocalipse foi uma carta escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João, né? Quando ele estava preso ali naquela famosa ilha, chamada Ilha de Patmos, né? Muito, muito conhecida pela religião. Aquele que Jesus disse, né, que estaria vivo na sua volta. Uma certa vez Jesus disse, né, olha, falou para Pedro, fica tranquilo, fica calmo, fica na tua aí, que é de meu interesse, disse Jesus, né, que João esteja vivo quando eu voltar. E estava, não é isso? João recebeu
uma visão de Deus. Ele recebeu uma visão de Deus, que foi dada por um anjo. O anjo levou até João e começou a falar para João. Isso antes do ano 70, depois de Cristo. João, o Apocalipse, foi escrito, veja bem, foi escrito antes do ano 70, antes da destruição de Jerusalém. Nós vamos ver isso aqui. Já já nós vamos mostrar aqui um texto que comprova isso que nós estamos falando, que Apocalipse foi escrito antes da destruição do templo. João, ele usou muito uma escrita com linguagem figurada, a maneira que ele usou para escrever, própria lá dos judeus. Mas ele deixou claro, uma coisa que João deixou bem claro, que tudo estava próximo de acontecer. Tudo que ele escreveu no livro do Apocalipse, nessa carta, ele deixou bem claro que estava próximo de acontecer. Em momento algum, olha, em verso algum, desde o primeiro verso até o último, desde o primeiro capítulo até o capítulo 22, o último capítulo, em momento algum ele deixou claro que isso seria alguma coisa para o futuro. Em momento algum João saiu daquela geração nos seus escritos. Tudo que ele escreveu foi tudo para aquela geração. Em escrito nenhum, em verso nenhum, ele deixou entender, ou deixou claro, ou assim mais ou menos, quem sabe, talvez, que seria para um futuro depois da geração de Jesus. Em momento algum. Então vamos ler aqui um verso aqui, Apocalipse capítulo 1, porque nós gostamos de ler o que está escrito, né? Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz assim, ó, 1:3. Bem-aventurado, feliz, né? Feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, daquela que João recebeu, e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está muito longe. Vai acontecer, quem sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, e ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Foi isso que João escreveu aqui no verso 3? Não, ele disse que porque o tempo está próximo, o tempo está próximo. Então, abençoados, o Apocalipse é uma carta que assusta. Se você falar que quando estava lá na religião, ou ainda está, e ler o Apocalipse sem o seu coração disparar um pouquinho, sem você se assustar, para você ter uma ideia, eu passei lá mais ou menos uns 35 anos, e só me lembro de ter usado um verso do Apocalipse lá para pregar, para falar, qualquer coisa, uma única vez, porque eu não me sentia à vontade, me causava medo, me causava assim um temor, né? Porque era muito dragão, muita mulher morrendo, e monte, e lago de enxofre, e que vai para o inferno, e assustava. Olha, é uma carta que assusta por causa da linguagem usada pelo escritor, pelo apóstolo João. Por isso que assusta. A linguagem que ele usa é uma linguagem própria lá daquele tempo dos judeus. Ele usou essa linguagem para explicar o que ele viu somente a quem interessava. É isso que é importante você entender. Ele usou essa linguagem própria dos judeus porque ele queria, a intenção era que somente aqueles a quem foi interessada a carta entendesse. Vejam no verso 7, Apocalipse capítulo 1, verso 7, para quem foi o destinatário dessa carta, no verso 11, aliás, verso 11, que dizia, verso 11, que dizia, o que vês, escreve, diz o anjo, em um livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E aqui, ele traz aqui o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, abençoados, o destinatário dessas cartas seria como foi, as 7 igrejas da Ásia Menor. Foi para quem João escreveu, usando uma linguagem de figura para que somente eles entendessem. Ele escreveu dessa maneira. E diz aí no verso 3 que nós lemos aqui: o tempo está próximo. Olha só que coisa linda que João disse. O tempo está próximo. E esse próximo aqui, abençoados, não é para os nossos dias hoje, como a religião fala, 2024. Olha,
o Apocalipse está próximo, essa tragédia que aconteceu aqui no nosso país, aqui, você que não é do Brasil, né? Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que o rio Guaíba lá transbordou, foi uma coisa assim terrível. A religião rapidamente, os grandes teólogos, olha, é o sinal da volta de Jesus, porque ele disse que está próximo à sua vinda. Ó, abençoados, esse próximo que João escreveu aqui não é para os nossos dias 2024. Olha, o que está próximo para nós hoje são as Olimpíadas que vai acontecer daqui a alguns dias. Isso está próximo. Agora, a volta de Jesus, não foi para nós, abençoados. As profecias, as visões eram para eles. Para eles, as 7 igrejas da Ásia Menor, lá do 1º século. Por isso que João falou, está próximo, para eles entendessem o que foi escrito nessa carta aqui, era algo para aquela geração, a geração de Jesus de Nazaré. Por isso que ele diz, próximo, perto, próximo. A carta foi escrita para eles, próximo para as 7 igrejas da Ásia Menor, próximo para eles. Nós repetimos sempre isso, próximo para eles, porque eu passei 30 e poucos anos falando que era próximo para mim, próximo para o meu avô, que já morreu há mais de 40 anos. Não, abençoados, não é. Porque, veja bem, o significado de próximo não tem nada a ver com 2000 anos depois. Imagina, João escreveu que ele recebeu lá do anjo, o anjo falou para João, escreve aí, João, que o que vai acontecer, o que eu vou te falar aqui a partir desse momento, que foi no versículo 3 que ele falou, bem no comecinho da revelação, ó, é próximo, próximo para 2000 anos, 2024, né, para ser mais exato, não pode ser, abençoado. Mas vamos ler aqui mais um verso que afirmando que o tempo seria próximo. Agora no capítulo 22, vamos ler aqui o verso 6, que diz assim, ó, e disse-me, olha só, Apocalipse, capítulo 22, verso 6, para você que está aí esperando, né, acha que o próximo vai ser alguma coisa assim, para muito longe, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, então o anjo que conversou lá com João, seu anjo, para mostrar a seus servos, lá das 7 igrejas da Ásia Menor, as coisas que em breve, olha só, em breve hão de acontecer. Não seriam para 2000 anos depois, meu irmão abençoado, que está me ouvindo aí, que não concorda com nada do Evangelho da Graça. Olha, em breve hão de acontecer, não é para 2000 anos, promessa de Deus, em breve, próximo, uma coisa próxima. Então, pergunte-se a você mesmo, faça essa pergunta para você mesmo, por que esse próximo ainda não aconteceu? Porque o anjo deixou bem claro lá para João, ele trouxe a missão lá de Deus, Deus falou para o anjo passou para João que era algo próximo. Pergunte-se para você mesmo, por que esse próximo ainda não aconteceu? Olha, por quê? Porque para nós, abençoados, não é próximo, por isso que não aconteceu, não é próximo para nós. Para nós, aqui do século 21, do ano 2024, é passado, já aconteceu, já foi ultrapassado. Tudo que está escrito no livro do Apocalipse já foi ultrapassado, já aconteceu, já ficou para trás, já ficou. Por quê? O anjo deixou bem claro, lá do começo ao fim, é próximo. A religião, ela teme, ela sofre, ela passa por aperto, quando se fala do Apocalipse, por uma doutrina que não vai acontecer mais, né? Lá na religião, quando se fala do Apocalipse, né, falam com medo, passam olha o Apocalipse que não é necessário. Eu ouvi um abençoado que tem o título, usa o título de pastor, então ele não é qualquer um, ele exerce uma influência lá nos irmãos, ele falando que o único remédio do mundo seria o Apocalipse acontecer. Olha, eu fico assim, meu pai,
Que remédio é esse? Remédio muito amargo? Só o Apocalipse teria que acontecer para as coisas darem jeito nesse mundo, devido às coisas que estão acontecendo. Parece que Deus perdeu o controle, né? Perdeu a mão da situação, aí, segundo esse irmão. O Apocalipse, abençoado, não existe mais. Vamos repetir para você, o Apocalipse, essa escrita, isso que está aqui do primeiro capítulo até o capítulo 22, são 22 capítulos que foram divididos aqui, o Apocalipse não existe mais. Não acontecerá mais, não acontecerá mais. Já aconteceu, e quando foi? Na destruição de Jerusalém, lá no ano 70. Por isso que ele falou, próximo. E Jesus de Nazaré avisou que isso iria acontecer. Ele avisou, olha, vamos ler aqui, ó, Mateus, onde foi que Jesus falou, né? Se você não acredita no anjo, se você não acredita em mim, se não acredita em João, pelo menos creia na palavra de Jesus de Nazaré. No capítulo 24, o verso é o verso 21. Ele avisou que isso iria acontecer. Ele falou assim, ó, por quê? Olha só, isso aqui antes, né? Jesus de Nazaré com certeza foi antes do ano 70. Ele falou, porque haverá para um futuro próximo, haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, desde que lá do primeiro Gênesis, capítulo 1, verso 1, e criou Deus, desde ali nunca houve, até agora, até o dia que Jesus estava falando essas palavras, também, tão pouco haverá jamais, não acontecerá outra vez. Nunca aconteceu antes e depois não tornará a acontecer outra vez. Então, Jesus falando da destruição do templo de Jerusalém e da grande tribulação que seria. Ele disse, olha, nunca aconteceu e também não vai acontecer, porque seria alguma coisa única. A mesma tribulação e o mesmo templo de Jerusalém falado por João, o apóstolo. A mesma coisa. Se você for ver, é o mesmo templo que ele fala na carta lá do Apocalipse, que foi escrita antes do ano 70. O Apocalipse ele foi escrito antes do ano 70. Vamos ler aqui, ó, no capítulo 11 do Apocalipse, que você vai entender, eu tenho certeza que você vai entender que esse livro, essa carta, né, como você queira chamar, foi escrito no capítulo 11. Leia aqui, ó. Quando João recebeu a visão, o templo estava de pé. Olha só, capítulo 11, porque existe uma corrente, né? Só podia ser corrente não é coisa de cristão, né? Porque nós estamos livres, corrente é para aprender. Existe uma corrente aí que diz que o livro do Apocalipse, essa carta, foi escrito no ano 90 e alguma coisa, perto do ano 100, entre o ano 90 e o ano 100. Então vamos ver aqui o que o anjo mandou João escrever aqui, olha só, capítulo 11, verso 1 e 2, disse assim, e foi-me dada a João falando, e foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara de medição, não é isso? Uma trena, um metro, qualquer coisa parecida. E chegou o anjo e disse, olha o que foi que o anjo mandou João fazer. Isso lá na visão, no Apocalipse. Levanta-te, sai do seu lugar e mede o templo de Deus, o templo de Jerusalém. Mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixe o átrio que está fora do templo e não o meça, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Veja bem, abençoados. Você entendeu aqui que o anjo mandou João medir o templo. Não é isso que ele está falando aqui? Se levanta, pega lá o instrumento lá de medição, lá que ele chamou de vara, podia ser outro nome, e vai medir o templo. Se o anjo, veja, pensa, por favor, pensa comigo, tem esse trabalho, pensa comigo. Se o anjo mandou João, o apóstolo, medir o templo, o qual foi destruído no ano 70, se você for ver na história, você vai comprovar que o templo lá de Jerusalém, ele foi destruído lá em 70, quando Roma, lá, através do general Tito, invadiu aquele lugar, cercou e destruiu tudo, falando da grande tribulação que Jesus anunciou aqui em Mateus 24, 21. Destruiu tudo. Então, a carta foi escrita antes do ano 70. Por quê?
porque não poderia medir com o templo destruído. Você acha mesmo que o anjo iria mandar João medir um templo que estava em ruína, que foi destruído? Não. Se o templo foi derrubado em 70, então esta carta foi escrita antes do ano 70. Eu penso que não é difícil de você chegar a este raciocínio. Então, vamos ver mais aqui, ó. Vamos a Lucas. Vamos ler aqui um verso do escritor Lucas. Nós gostamos muito dele. Lucas, capítulo 21, o verso 20. Vamos ler aqui, o verso 20 diz assim: mas quando virdes, Jesus falando a respeito ainda do que estava por vir, e quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, e esse exército foi lá de Roma, general Tito, sabei então que é chegada a sua desolação. E o verso 21, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que estão no campo, não entrem nela, não entrem na cidade. E o verso 22 diz assim: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que nela estão escritas. Se cumpram todas as coisas. Jesus de Nazaré falando aqui que estava por vir, falando daquilo que estava por vir sobre Israel, Jerusalém, dias de vingança. Eram os mesmos dias que da visão de João lá no Apocalipse, abençoado, a mesma coisa, e que foi profetizado também por Isaías. Vamos ler aqui Isaías, olha só, Isaías capítulo 61, verso 1 e verso 2, porque a religião, ela por interesse deles, é claro, para confundir a mente dos abençoados, eles dividem aí as coisas. Não, esse tempo aqui foi uma coisa, esse tempo aqui foi outra. Não, abençoado, tudo em torno ali da destruição do templo. Isaías capítulo 61, verso 1 e verso 2, que diz assim, ó: o Espírito do Senhor, olha só, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Lá naquela época, ninguém tinha o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor estava sobre mim, para o Senhor, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Olha que coisa linda! A proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E o verso 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. O dia da vingança do Senhor. O mesmo dia, abençoado, falado lá por Jesus, é o mesmo dia falado por Isaías, é o mesmo dia falado por João lá no Apocalipse, que já aconteceu no ano 70, ali na destruição ali de todas as coisas ali de Jerusalém. O dia de vingança do Senhor. O Apocalipse foi consumado no dia da vingança do Senhor, na destruição do ano 70 ali depois de Cristo. Não vai acontecer mais, não vai acontecer mais. Não houve e nem haverá outro dia igual a esse, disse Jesus de Nazaré. Não houve antes e também não haverá um outro dia semelhante a esse. Já foi consumado. Por isso que nós não temos nenhum problema em afirmar para você que é tudo ultrapassado. Apocalipse é um livro ultrapassado. Já aconteceu e não vai tornar a acontecer. O próprio Jesus falou, olha, antes não aconteceu nada igual, nem semelhante, nem parecido. Porque um abençoado me passou um correio me falando, olha, mas a terceira guerra se acontecer, pode ser bem pior do que aquela destruição lá de Jerusalém. Não, abençoado, não vai. Primeiro porque a intenção da que aconteceu ali é totalmente diferente do que poderia acontecer numa terceira guerra mundial. Porque ali houve o fim de um pacto, ali houve o fim de uma era, ali houve o dia aceitável do Senhor, ali foi a correção de Deus sobre aquele povo. E isso não vai tornar a acontecer, já aconteceu, não vai tornar a acontecer. Apocalipse capítulo 21, verso 5, além do próprio Jesus ter falado, não aconteceu antes, não vai acontecer nunca mais. Apocalipse capítulo 1, no verso 5, olha só, olha o que ele diz, capítulo 21, verso 5, o que aconteceu ali, por que não vai acontecer mais?
21:5, que diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço, olha o tempo do verbo, faço novas, quantas coisas? Algumas coisas, né? Deixa alguma coisa para o futuro, né? Mas quem sabe depois da terceira guerra. Não é isso que está escrito. Eis que faço novas todas. Faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verdadeiras e fiéis. Então, eis que faço novas todas as coisas. Faço, verbo no presente. Quem disse, faço agora, naquele tempo lá, no tempo dessa carta, quando a carta foi escrita, naquela geração, faço no presente. Não era uma visão para o futuro. Eis que eu farei, eis que, quem sabe, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, quando... Não é isso, abençoado. Faço presente para aquela geração. Geração de Jesus de Nazaré, consumada no ano 70. Você tem que entender, abençoado, que tudo foi consumado ali, naquela geração ali, porque foi prometida, foi falada por Jesus. Passarão o céu e terra, mas não passará essa geração sem que tudo isso seja consumado. Tudo se fez novo, tudo ali, tudo. Eis que faço novas todas as coisas. Todas as profecias do Apocalipse se cumpriram ali, todas elas. Não existe um apocalipse para o futuro, abençoado. Não é que, porque ele disse, novas todas as coisas. Olha, veja bem, vamos raciocinar mais uma vez. Se falta alguma coisa para se cumprir, se ele não fez novas todas as coisas, nem todas as coisas foram feitas novas. Ainda falta pintar uma parede ali, então a casa não é nova. Porque nem tudo se fez novo. E aqui o anjo deixou bem claro aqui para João: eis que faço novas todas as coisas. Palavras verdadeiras e fiéis. Verdadeiras e fiéis, abençoado. Não vai tornar a acontecer, não. Porque essas palavras é do próprio Deus. É interessante, a religião diz, nós cremos em Deus. Mas quando nós mostramos o escrito aqui, não é bem assim, e está faltando aqui alguma coisa. Não está faltando, abençoado. É bem claro, olha só, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, aquele que recebeu, o único a receber a revelação do Evangelho da Graça, também conhecia e escreveu sobre esse tempo presente lá deles lá. Ele também escreveu sobre esse tempo. 2 Coríntios capítulo 5, o verso é o 17, que diz assim, olha só, verso 17. Assim que, olha, depois de tudo cumprido, assim que, se alguém está em Cristo, somos nós, né, que estamos aqui depois da cruz. Nova criatura vai ser? Não, nova criatura é, agora, aqui no presente, é. As coisas velhas vão passar quando Jesus voltar, quando não, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo, como disse lá o anjo lá para João, tudo se fez novo, abençoado. Tudo se fez novo. Quando? Quando foi isso? Na consumação de todas as coisas. Paulo sabia, Paulo também esperava. Olha, ele conversou diretamente com o ressuscitado. Ele recebeu instruções diretas do ressuscitado. Será que ele não recebeu essa instrução? Que na consumação de todas as coisas seria ali na destruição? Com certeza, abençoado, com certeza. Na mudança dos pactos, na morte de Cristo e na destruição do templo no ano 70. Na consumação de todas as coisas, naquela geração, naquele tempo presente deles. O problema da religião é esse, abençoado, é esse. Não querer entender, não querer receber o tempo do verbo. Já aconteceu, é próximo para eles, próximo para nós, estamos 2000 anos depois. Não faz sentido isso, abençoado. Olha, não existe apocalipse
para o nosso futuro, nem no nosso presente, quanto mais para o nosso futuro. Não existe isso, abençoado. Tudo já foi consumado naquela geração, na geração deles lá do primeiro século. Para nós hoje, Apocalipse é uma carta ultrapassada, consumada. Não existe nada aqui nesses 22 capítulos que possa acontecer para nós, que venha influenciar a nossa vida. Nós estamos esperando esse verso aqui acontecer, porque quando isso aqui acontecer, não vai. Por quê? Já aconteceu, é alguma coisa já ultrapassada, é uma carta velha, é um jornal velho, é uma notícia velha, é como você... O Apocalipse é como você ligasse a sua televisão hoje e lá o repórter falasse que Pelé vai marcar o 1000º gol. Abençoa, essa é uma notícia mais velha do que já aconteceu, já até morreu o abençoado Pelé, já voltou para o nosso Pai lá, né? E é a mesma coisa, a religião está esperando o Apocalipse acontecer e está escrito aqui que já aconteceu, a ultrapassada aconteceu lá naquele tempo. Não existe mais Apocalipse hoje para o nosso futuro. Apocalipse capítulo 22, no verso 20, olha o que diz aqui, vamos ler aqui. Temos que ler, né, Bel? Temos que ler porque é sempre a mesma coisa. Apocalipse capítulo 22, verso 20, olha só que coisa linda. Como é que João termina essa carta, né? Ele começou dizendo, lá onde falou para ele, João, preste atenção, o que você vai receber, o que você vai ouvir, vai ver, é para próximo, vai acontecer próximo. E terminou a carta no capítulo 22, no verso 20, quase o último versículo, ele falando assim, aquele que testifica estas coisas diz, talvez, quem sabe, não, certamente, com certeza, estava convicto, ele estava certo, cedo venho, cedo, próximo, nessa geração, nada para o futuro, cedo venho, e mais abençoados, já veio, não vem mais, ele não vem mais, Jesus não vai voltar mais, né? Todas as coisas já foi consumado. Eu ouvi coisas boas, né? Semana retrasada, né? Por conta dessa afirmação, né? E vamos continuar afirmando, né? Jesus já veio, tudo já foi consumado, tudo que está nesse livro aqui chamado Apocalipse já aconteceu. Não espere acontecer, porque já aconteceu. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, vamos ler aqui, para encerrarmos aqui, diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, eu tenho certeza que você conhece esse verso, que é lindo, esse verso aqui é lindo esse verso, 3,16, ele fala assim, o apóstolo Paulo diz assim, 3,16, não sabeis vós, olha, se você ainda espera alguma coisa acontecer lá do Apocalipse, com certeza isso aqui você não sabe, né? Mas eu recebo que você hoje, os olhos do seu entendimento sejam iluminados por Deus mesmo e você entenda, você saiba isso aqui, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus, o próprio Deus, habita em vós? Ele habita em você, abençoado, já habita em nós. Ele já habita em nós. Ele não vai voltar para habitar. Ele não vai consumar mais nada para habitar. Ele não vai morrer na cruz de novo para habitar. Ele não vai fazer um milagre, né? Vai transformar alguma coisa para habitar. Não, o Evangelho é bem claro. Ele habita no nosso espírito. Ele já voltou. Como é que você quer que ele volte se ele já está em você? Então, abençoados, receba que tudo já está consumado. A nossa oração nessa manhã é que você entenda, né? Que você entenda que tudo já foi consumado por Deus mesmo, não por mim, não pela oração, não pelo jejum. Não. Foi tudo consumado pelo próprio Deus, o próprio Deus que consumou todas as coisas. Tá bom, abençoado? Receba que tudo está bem na sua vida e, por favor, se for possível, compartilhe aí essa mensagem e se inscreva também no nosso canal. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, quando terminar, compartilhe aí, se inscreva no nosso canal para que essa palavra continue correndo, continue sendo glorificada. Também gostaria aqui de aproveitar e mandar aqui um abraço para o meu irmão Marcos,
Marcos, lá de Parque Paulista, abençoado. Um abraço para ti, para a sua família. Dê um abraço, uma saudação minha, da minha parte, da parte da minha mamãe, aí para os nossos irmãos aí. E recebo estar aí também, já participando aí com os abençoados, tá bom? Um ótimo domingo para todos. Recebo que tudo te vai bem e que o Evangelho da Graça, né, frutifique aí, né, na sua mente, que você entenda que o próprio Deus já consumou todas as coisas. Você entenda que Deus mesmo já encerrou, Ele já habita em você, Ele já voltou, Ele já perdoou os seus pecados, Ele já te batizou, Ele já te salvou, Ele já te escolheu, Ele não vai fazer, e todas as coisas já foram feitas por Ele mesmo, abençoado. Então um ótimo domingo para você. No próximo domingo, querendo o nosso Pai, o dono da nossa vida, estaremos aqui de volta falando a respeito do Evangelho da incircuncisão, tá bom? Então receba que tudo está bem, um ótimo domingo para você. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar nos honrando. Para mim é uma coisa, quando vejo aqui o nome dos abençoados passando aqui, ó, abençoados que honram o nosso Pai. Muito obrigado, irmão Orlando, muito obrigado, irmão Marcos, a irmã Angelina, todos, muito obrigado por essa participação. Muito obrigado e recebo que tudo está bem na sua vida. Até a próxima reunião, recebo que seja no próximo domingo. Abençoados com todas as bênçãos.